texto que nós lemos, amados, os irmãos lembram aonde foi? Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, dos versículos de número 19 ao versículo de número 31. Mas, para esta mensagem de hoje, eu gostaria de chamar a tua atenção para o versículo de número 23. Quem tem Bíblia, abra, faça uso dela, tá? Vamos ficar de pé, para não ficar muito monótono. Lucas 16 e 23 nos diz: E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Você pode repetir comigo? E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Amém. Pai Santo, neste momento, mais uma vez, estamos aqui neste santuário, na Tua presença, Senhor. Ó Deus, ofertando este culto em ação de graça ao Senhor, porque só o Senhor é Deus. Estamos aqui, Senhor, agradecido por todos os milagres, por todas as bênçãos, por todos os livramentos, ó Deus. Pai amado, recebe este culto, Senhor, de cada um dos teus pequeninos nesta noite, como uma oferta de cheiro suave diante do Senhor nesta noite. Fala conosco através desta mensagem, Senhor. Ó Deus, nos usa, Pai, como um canal de instrução para a tua igreja, Senhor. Ó Deus, de confirmação da fé dos teus filhos. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, amados, com a sua Bíblia aberta, não a feche. Eu gostaria de falar com você nesta oportunidade sobre o estado intermediário dos mortos. Isso mesmo, o estado intermediário dos mortos. E eu quero falar precisamente dos mortos em Cristo, dos salvos na pessoa bendita de Jesus. Hoje nós temos religiões para todos os gostos, que atende a todos os interesses sociais, de classes sociais, de padrão econômico, de padrão intelectual. Tem religião para todos os gostos, com filosofias diversas, mas nenhuma delas tem a estabilidade, analítica, profética e salvífica como o cristianismo, como a palavra do nosso Deus, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma religião do mundo, por mais filosófica que seja, traz esta estabilidade, a segurança, a convicção, a crença em Jesus que nós temos. Só a palavra de Deus, só o cristianismo verdadeiro, vivo, inalterado como ele é que nos traz esta estabilidade. E eu louvo a Deus por estar inserido neste meio, por fazer parte deste povo, por estar inserido nesta crença que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia! Esta é a maior mensagem do cristianismo, é a mensagem poderosa que inclusive precisamos pregar todos os dias. Mas eu queria falar com você a respeito desse estado intermediário do crente, do cristão. Que estado intermediário é este? Todos nós temos uma sobrecarga de preocupação com algo que um dia vamos ter que enfrentar, chamado morte. Por mais que a gente diga, eu estou preparado, na hora H, a gente se preocupa, a gente tem medo, a gente tem pavor, porque a morte, ela
é para o homem, para a humanidade, um juízo de Deus, por causa do pecado. Logo, o aguilhão da morte é o pecado, e a morte traz pavor, traz insegurança. Por mais contrito que nós estejamos com Deus, a hora da morte não é uma hora agradável, nem para a pessoa que vai partir, nem para a família que vai se despedir desta pessoa. Não é verdade? Isso todos nós sabemos, todos nós caminhamos para este momento, mas o que eu sempre digo é que nós, como crentes, precisamos estar preparados para este momento, ou para o arrebatamento da igreja, a hora que Jesus virá para buscar a igreja, quando soar a trombeta de Deus, e todos seremos arrebatados, ou para a hora em que o Senhor nos chamar individualmente, pois não sabemos o dia e nem a hora em que seremos promovidos para a eternidade. Portanto, é uma incógnita, e precisamos estar sempre preparado, não só emocionalmente, como principalmente espiritualmente, ligados com Deus, ligados com o Senhor. Existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Se viermos a morrer, a morte física, nós, os crentes, temos uma esperança, que é a ressurreição dos mortos. Louvado seja Deus! Para a morte espiritual também tem uma solução, porque há um convite de Deus para todos quantos estão distantes, desgarrados, distanciados do Senhor: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados de pecados. Quem são essas pessoas? São aquelas que estão mortas espiritualmente. Então, para a morte espiritual tem uma solução: entregar a sua vida a Jesus, porque todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele passa pelo processo do novo nascimento, ele é renovado, ele é reformado, ele tem uma nova vida. Louvado seja Deus! Então, logo, para a morte espiritual também tem uma solução. Porém, amados, para a morte eterna não há solução. Para a morte eterna não há remédios, não há orações, não há intercessões, não há nada que possamos fazer para remediar a morte eterna. A morte eterna é quando o indivíduo ele morre fisicamente sem a convicção de salvação, sem estar com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Logo, é irremediável. Todo o texto que nós lemos aqui em Lucas, capítulo de número 16, do versículo 19 ao 31, conta a história de 2 homens, de um que, apesar de pobre, era temente a Deus. Veja bem, não era porque ele era pobre, apesar de pobre, era temente a Deus. Apesar de viver em necessidades sociais e econômicas, o seu coração estava ligado com Deus. Foi só por isso, não foi pelo fato de ele ser pobre, ser um mendigo, amados. Tem pessoas que confundem isso aqui. Lázaro morre e é recolhido ao seio de Abraão. Um certo rico, quem sabe desprezava esse pobre mendigo, era ocupado com as suas muitas ocupações, também morre. E ele é levado a um local chamado Hades, que no nosso português é traduzido para inferno. E ali aquele homem estava atormentado em chamas no inferno, que também é o estado intermediário daquele que morre sem Cristo, sem salvação.
O estado intermediário do crente é o paraíso, aquele que morre com Jesus. O estado intermediário daquele que morre sem Jesus é o Hades, é o inferno. E do inferno o rico, observe bem, não era porque ele era rico, amados, é porque ele não tinha Deus no coração, é porque ele não temia ao Senhor, é porque ele não buscou o reino de Deus e a sua justiça. Ele desprezou o reino de Deus e morreu. E lá no Hades ele sofria os tormentos, e ele clamava a Deus, que na parábola aqui nós temos a figura de Abraão, o pai Abraão, e ele clamava por socorro e pedia que Lázaro, pelo menos com um dedo molhado na água, refrescasse-lhe a língua, porque ele estava em chamas, ele estava atormentado, não tinha descanso. E então ele começa ali a fazer um clamor. Mas voltemos aqui, aleluia. E Deus não atendeu o clamor, para deixar bem claro que depois da morte, seja ela com Deus ou sem Deus, não existe mais nada que fazer em relação ao destino eterno do indivíduo. Tem muita gente por aí que, ao ser arguído a respeito da sua vida espiritual, da sua preparação para a eternidade, eles dizem: a vida eterna, Deus é que sabe para onde eu mereço ir, para onde eu sou digno de ir. Quando eu morrer, Deus é que sabe para onde eu vou. Porém, Deus nos deu livre-arbítrio para escolhermos. A palavra de Deus diz: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhes, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência sobre a terra. Aleluia. Nós temos a liberdade de escolher aqui e agora. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós que somos crentes, salvo na pessoa bendita de Jesus, sabemos de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Sabemos ou não sabemos? Todo aquele que foi comprado, lavado no sangue de Jesus, foi discipulado nas doutrinas cristãs, ele sabe de onde ele veio: do mundo, do pecado, da perdição, dos prazeres carnais. Ele sabe onde está: no caminho para Canaã celestial, na presença de Deus, na comunhão com o Senhor. Ele sabe para onde está indo a cidade, a nova Jerusalém, que está preparada para a igreja, para os santos do Senhor, aleluia, para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Esse é o destino final da igreja, esse é o destino final daquele que tem Jesus no coração e vive a sua vida em piedade, em comunhão com o Senhor. Nós temos que saber para onde vamos na eternidade, amados. Esta opção foi nos dado pelo Senhor, de escolher. Ele já pagou o preço por nós no Calvário, na cruz, já pagou o preço da nossa salvação. Agora cabe a cada um abraçar, receber este presente e caminhar com a sua cruz após Jesus. Todo aquele que quer seguir, vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Pegar a cruz aqui está falando tanto da renúncia dos prazeres carnais, como do comprometimento de servir a Jesus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Nós precisamos estar prontos para servir ao Senhor, ou na pobreza, ou na riqueza, ou na tristeza, ou na alegria, ou na bonança, ou debaixo da perseguição. Precisamos estar prontos para servir ao Senhor. Pastor, mas fala mais um pouco desse estado intermediário dos mortos em Cristo. Os mortos, quando ele morre, e o termo correto realmente é morrer,
Uma vez um velho pastor repreendeu um novo obreiro, que ele disse: ah, pastor, o senhor sabia que o pastor fulano passou para o Senhor? E ele disse: passou para o Senhor? Não, rapaz, aprenda a doutrina, é morrer mesmo. Moisés morreu, os anjos levaram. Lázaro morreu, o rico morreu. Ele passa para o Senhor quando ele aceita Jesus. Quando ele nasce de novo, ele passa para o Senhor, mas quando ele morre mesmo, rapaz. É interessante, né? A gente quer dar assim, um certo eufemismo, né? Porque não é fácil e não é agradável estar dizendo: fulano morreu, fulano foi. Encontramos um eufemismo até interessante agora, né? Foi promovido para a eternidade. Mas na verdade tudo significa morte física, o findar da nossa lida aqui na esfera física. O que acontece com o crente quando ele morre? Ele é introduzido no paraíso. O paraíso é o estado intermediário. Por que intermediário? O nome já diz, tudo aquilo que é intermediário é porque depois vem o fim. O paraíso ainda não é o fim. Os anjos levam a alma, o espírito do crente ao paraíso, e ali ele fica no local de repouso. Pastor, e aí? Ele não se lembra de nada quando ele está ali no paraíso? Olha, essa parábola de Jesus nos esclarece muitas coisas e muitos mitos que andam pregando por aí a respeito do estado intermediário dos mortos. Primeiro mito: depois que eu morrer, a minha família vai fazer aí um sacrifício, orações, intercessões, e eu posso ir para o purgatório e pagar os meus pecados e ter uma chance. Jesus deixou bem claro: após a morte segue-se o juízo. Não há nada que possamos fazer por alguém que morreu sem Cristo, sem salvação. Por isso é importante que a igreja pregue o evangelho, inste a tempo ou a fora de tempo, como nos advertiu o Senhor através de Paulo a Timóteo. Um outro mito é que lá nós não vamos nos lembrar de nada, é o sono da alma. Não é verdade. Tanto o que está no inferno tem a sua mente, a sua lembrança viva, como o que está no paraíso também tem a sua memória, a sua lembrança evidente. Louvado seja o nome do Senhor, porque ali estaremos louvando ao Senhor. A diferença é que nós estaremos numa esfera estritamente espiritual, já não pensaremos nos problemas desta vida, nas dores, nas enfermidades, nos dissabores, nas traições, nas perdas. Isso não nos incomodará mais, porque estaremos na presença de Deus, com as salvas na mão, louvando e exaltando ao Senhor para todo sempre. Aleluia! Ali naquele estado intermediário já estaremos gozando também das bênçãos eternas, porque está na presença de Deus. Aleluia! Já é um prazer eterno, já é uma oportunidade magnífica. Todos estarão ali em sã consciência, mas aguardando ainda uma outra etapa, e esta etapa é a ressurreição dos mortos. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 20 e versículo de número 16: bem-aventurado aqueles que participarem da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, aleluia, ela se dará quando o Senhor vir ao som da trombeta de Deus e arrebatar a igreja. E Paulo diz, nos explica que os mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que já morreram desde Adão até agora, que estiverem mortos, eles ressuscitarão, e os que estiverem vivos
serão transformadas em um corpo glorioso e serão recebidos no céu. Louvado seja Deus para sempre. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados que participarem da primeira ressurreição. Aleluia. E depois que isto acontecer, tanto os salvos que estão no paraíso, nesse estado intermediário, quanto os que vivam forem transformados, estarão em um só corpo, em uma só matéria, de uma só forma, na presença do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus para sempre. E qual é a segunda ressurreição, pastor Enoque? A segunda ressurreição é aquela que se dará 1000 anos após a primeira. E que segunda ressurreição é esta? A ressurreição daqueles que passarão pelo juízo final, daqueles que morreram sem esperança de salvação. Todos serão ressuscitados. Não importa se foi tragado por um grande peixe, não importa se foi cremado e as suas cinzas foram jogadas no mar, todos ressurgirão. Aleluia. Tanto na primeira, todos ressurgirão, aqueles que serão escalados para a primeira, como na segunda, independente da forma ou do destino que foi dado à sua matéria física, eles ressurgirão novamente para receber o juízo de Deus sobre as suas vidas. Portanto, o inferno, por mais sofrimento que seja, que tenha, que produza na alma do ser humano, ele também é um estado intermediário, porque após o juízo final, a Bíblia diz que o inferno será lançado em um ambiente pior, muito mais tormentoso, que é o lago de fogo. E esta é a segunda morte, conforme nos diz a palavra de Deus. Portanto, queridos, nós estaremos na mansão do Salvador, estaremos ali, na presença de Deus, na eternidade com Cristo, aonde não haverá mas este corpo do pecado, mas um corpo glorioso na presença de Deus, aonde não sofreremos mais a influência do pecado, mas a influência gloriosa e magnífica do Senhor nosso Deus. Aleluia. Ele será o sol, Ele será a lua para nossas vidas. Ali não haverá noite e nem dia. Aleluia, porque vai ser um dia eterno para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem o hino da harpa cristã que diz: ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Vocês se lembram desta canção? 271. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Mas olha o que diz o hino 422: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. No céu não entra pecado. O crente não pode ser familiarizado com o pecado, de forma alguma, amados. Precisamos estar prontos para nos encontrarmos com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Aleluia, com o noivo da eleita de Deus, da noiva de Cristo, que é a igreja do Senhor. Aleluia. Portanto, nesta oportunidade, faça uma reflexão. Quando estaremos cercando a mesa do Senhor, precisamos fazer duas reflexões. A primeira é como está o nosso relacionamento com Deus.
é como está a minha comunhão com o Senhor. A segunda reflexão é como está a minha comunhão, meu relacionamento na horizontal, com os meus irmãos da igreja, com os meus familiares, com os meus vizinhos, com todos aqueles que têm contato diário comigo no cotidiano. Aleluia! Graças a Deus, o Senhor nos dá esta oportunidade de todos os meses cercarmos a mesa do Senhor e antes deste momento fazer esta reflexão. Mas não deixe para fazer isso só no dia da Santa Ceia. Procure fazê-lo todos os dias da tua vida. Não deixa o sol se pôr sobre a tua ira, sobre a mágoa do teu coração. Aleluia! Mas perdoe ou peça perdão, e o nome do Senhor será glorificado com este teu comportamento de um coração quebrantado. Aleluia! Tenha um coração espontâneo. Glória ao nome do Senhor. O nosso coração precisa ser radiante de alegria na presença de Deus, amados. O crente, ele é conhecido pelo seu semblante radiante, alegre. Glória a Deus. Eu fico triste quando eu vejo um crente cara fechada, carrancudo, parece que está com dor de dente, parece que está com dor de barriga, parece que alguém deu uma cotovelada nele. Nós somos conhecidos pelo brilho do Senhor que está nas nossas vidas. Tem crente que parece com Estevão, o rosto brilha. Tem crente que parece com Judas, de tão carrancudo que anda. O homem espiritual, ele é espontâneo. O homem espiritual, ele está disposto a amar até mesmo quando ele é ignorado. Louvado seja o nome do Senhor. Você, como igreja do Senhor, precisa ter essa atitude, ter essas características. Não seja conhecido como aquela pessoa chata, insuportável. Seja conhecida como uma pessoa agradável, como uma pessoa que elogia, que vê as qualidades dos outros, que ajuda os outros. Tem gente que só vê defeito, amados. Ele só fala alguma coisa para criticar alguém, para criticar o grupo, para criticar a instituição. Quando ele abre a boca, a gente já baixa o semblante, vai e vem. Seja agradável, porque as pessoas espirituais, elas são agradáveis tanto a Deus como também às pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E assim estejamos prontos para viver a eternidade. Não sabemos se vamos viver o estado intermediário ou se vamos direto para a eternidade. Alguns, a Bíblia diz que não provarão a morte, serão arrebatados. Outros passarão pelo estado intermediário. Seja qual for aquilo que está designado para você, seja brilhante. Aleluia. Que o Espírito de Deus brilhe na tua vida, através do teu testemunho, através do teu andar, do teu caminhar, através do teu vestir, através do teu falar. Porque tem muita gente que até fala bonito, mas se veste mal. Tem gente que se veste até bem demais, mas fala mal, além da conta. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nós estejamos prontos para ser arrebatados para as mansões celestiais. Você que ainda não tem essa convicção de ser arrebatado agora se Jesus voltar, eu quero convidar você a vir aqui à frente, dar um passo de quebrantamento e de reconciliação diante do Senhor. Você, quem sabe, estar afastado da presença do Senhor, quem sabe você tem andado meio que manco,
nesta caminhada espiritual, este é o momento de você vir aqui e se abraçar com Jesus e dizer: Senhor, me perdoa, eu quero ficar juntinho de Ti. Louvado seja Deus. Tem mais alguém que deseja? Vem aqui à frente, este é o momento. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar durante esta Santa Ceia, nós não sabemos, nós estamos esperando Jesus agora. Esta mensagem está quase que fora de moda. Tem igrejas que já não pregam tanto nesta mensagem, neste foco, mas eu continuo batendo nesta tecla. Eu estou aguardando o arrebatamento da igreja, e Jesus pode voltar hoje. Louvado seja Deus. E só vai subir quem estiver preparado, com a candeia espiritual acesa, com a sua comunhão espiritual em dia com o Senhor nosso Deus. Quantos podem dizer glória a Jesus? Vamos orar juntos em o nome do Senhor.